Está no ar o Talk Boss. Fala aí, boas, beleza? Hoje estamos aqui no Talk Boss, muito especial, muito especial. Eu trouxe aqui essa figura que vocês vão conhecer hoje aqui, um amigo, um parceiro que eu fiz nessa jornada artística aí. O cara é ator, o cara já morou fora, já é roteirista, dramaturgo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Estou falando aqui de Jonathan Mota. Jonathan, prazer, cara, te receber aqui nesse quadro. Claro que eu vou falar mais coisas para você sobre essa personalidade. Mas antes, Jonathan, vamos conhecer um pouco mais sobre ti, cara. Conta pra galera aí quem é Jonathan. Conta um pouco da sua história, da sua jornada aí, nesse caminho das artes, né? Conta pra galera aí, cara, por favor. Primeiramente, um prazer estar aqui, né? E eu começo lá no Rio de Janeiro, minha mãe me coloca no teatro com 8 anos de idade e a partir disso eu não saí mais do teatro, assim, o teatro virou quase que uma terapia, assim, pra mim. Aí com 15 anos eu começo a trabalhar com audiovisual também, com cinema. Nessa mesma época eu monto a minha primeira banda, começo a escrever letras de música e no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, eu comecei a escrever, além da música, eu comecei a escrever meus próprios roteiros para o audiovisual e minhas próprias peças dramatúrgicas, porque eu sentia a necessidade de falar. Eu tinha um problema de comunicação muito grave nesse momento da vida ainda. Apesar de fazer teatro, eu era bastante tímido. E minha forma de comunicar era escrevendo, assim. E aí era quase que terapêutico. O que eu não conseguia colocar em palavras para falar para as pessoas, eu escrevia em forma de música, em forma de poesia, em forma de criar roteiros, criar dramaturgias. E foi por muito tempo a forma que eu conseguia me comunicar com as pessoas. Assim. E daí eu fiz direção teatral na UFRJ, eu fiz o SENAC, né, curso técnico de ator no SENAC, e agora já estou de olhinho ali no curso de direção também na Escola de Teatro de SP. Muito bacana, muito bacana. Pessoal, só para contar para vocês aqui, já um spoiler já com novidade, o Jonathan ele é um dos nossos novos apresentadores aqui do canal. Vocês vão ver muito esse rostinho por aqui, seja em quadro, seja apresentando no programa do Final Boss. Então aguardem que novidades estão por vir. Mas, Jonathan, bora falar um pouco sobre o entretenimento em si. Nós sabemos aí que tudo começou através do teatro, né? A primeira arte aí que se iniciou. Mas houve-se a mistura, né? A gente fala que é a sétima arte, que é a mistura de todas as artes, que é o audiovisual, que é o cinema. E recentemente, para quem conferiu, nós tivemos aí o Oscar. Sim. Então, bora falar um pouquinho sobre os ganhadores, né? Para quem não acompanhou, de repente, está aqui assistindo o programa aqui, não sabe quem ganhou, o que está acontecendo, o Oscar, do Oscar, como assim? Vamos falar um pouquinho dos ganhadores, né? Tivemos aí algumas categorias aí, filmes aí, sabe, super emblemáticos, só concorrendo como melhor filme, tinham 10 filmes. Sim. Eram 10 filmes concorrendo, e muitos filmes bons, né? A minha torcida venceu, que estava torcendo venceu, fiquei muito feliz. A minha também. Me surpreendi com outras premiações, mas a gente vai falar aqui, pessoal, categoria por categoria. Mas antes, vamos para a lista aí, confere a lista aí dos indicados ao Oscar. I think that it is possible to leave something or someone in one frame of mind and arrive elsewhere in another entirely unexpected frame of mind. You do what your heart says you have to, so you don't owe anyone your life. Leaving will give us the more far-seeing perspective we need to forgive. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake.
be nice. But did you never used to be? Sometimes we just can't fix things, Sam. So let's just go our separate ways, okay? Okay. Dagger 1 is hit! Get him home now. What about Maverick? Franz! That's me. E aí, pessoal, você conferiu aí a lista realmente está incrível, né, da premiação. Mas vamos falar de algumas delas. A primeira, assim, de todas, que, cara, o Oscar eu vou sentir muito esse clima de quem vai ganhar, quem não vai. Sim. A princípio, eu achava que Nada de Novo no Front ia levar como melhor filme, porque chegou uma hora que o Nada de Novo no Front estava disparado, ele estava ganhando muitos Oscars, assim. Ele estava disparado na frente de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que pra mim era o favorito do Oscar. Uhum. Então eu fiquei meio assim ainda, meio abalado, até quando chegou nas categorias mais específicas, que aí Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo começou a levar melhor atriz, teve uma outra que foi o melhor roteiro original, e essas questões aí que, fora que eles tinham levado coadjuvante, né, a melhor atriz, melhor ator coadjuvante, então assim, os caras levaram 7 Oscars. Sim. Então assim, o filme realmente... E conta pra mim, pra você, o que você achou dessa de melhor filme aí, se realmente foi justo, foi injusto? Tivemos diversos filmes, teve Top Gun, tivemos Avatar, tivemos Nada de Novo no Front, não vou lembrar de todos agora, mas foram 10 filmes. Eu acho justíssimo, mas é aquilo, né? Eu sou um apaixonado por viagem no tempo e multiverso, então ela toca pra mim num lugar especial. Mas se o do Steven Spielberg tivesse vencido também não seria nada injusto. Era um outro filme assim que eu torcia como... Mas assim, o filme não levou nada, eu fiquei meio triste, cara, que ele não levou nada, assim, o Spielberg. Fiquei triste, não levou nada, assim... Eu acho que é o único filme assim que eu fiquei meio abalado, assim, que poderia ter levado, e concorreu com filmes, cara, pesadíssimo, que nem teve lá eu acho que foi o roteiro original, quando o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou, eles até falaram, caraca, eles estão desbancando pro Spielberg, não é qualquer pessoa que a gente exato, tá exato. Ligado? E ele falou, pô, pra mim é uma honra, cara, poder, tipo assim, mano, eu acredito que essa sensação deve ser, não que você vê um cara perdendo, mas tipo assim, de você ver que a obra que você fez, ela superou a obra do cara que é um cara super renomado no meio, né? E provavelmente eles admiram, né? Então assim, você tá tipo... O ator lá que era o Coach, né? Ele era cria do Spielberg. Exato, então, eu acho que esse é o que é o interessante. Que não é só você derrubar, desbancar um cara renomado, mas sim um cara que você admira, você fala, porra, cheguei num lugar que posso bater de frente com esse cara que eu admiro, que ele me inspirou pra fazer outras coisas e agora tô chegando nesse lugar também junto, sabe? Então na próxima geração, eu vou ser esse cara que alguém vai se inspirar e vai admirar e eu espero ser superado também, sabe? Eu pelo menos eu penso dessa maneira. Não, eu acho que foi a mesma sensação de melhor trilha sonora. Uhum. O cara desbancou o John Williams. Cara, na hora que ele subiu lá, ele mesmo falou, pô, não tô acreditando no que tá acontecendo aqui. E eu mesmo acho que teve a mesma sensação. Imagina, você vê John Williams lá concorrendo, fortíssimo Sim. Pra ganhar. E tinha nomes fortíssimos, né? E aí você fala, cara, desbanquei o mestre, o cara que, mano... O dono, né? Tipo, o patrão. O patrão. Mas, cara, realmente foi surpreendente. Mas teve outras categorias, por exemplo, uma das categorias que surpreendeu muita gente foi de animação. Porque todo mundo estava torcendo pra Gato de Botas 2 e quem levou foi o Pinóquio. E o tal torcendo pro Pinóquio, cara. Assim, de novo eu sou suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado pela obra do Guilherme Del Toro, é meu diretor favorito. Mas, porra, o que ele faz em Pinóquio...
Porque Pinóquio, ela é uma obra infantil, né? E todas as adaptações que a gente teve até hoje, ela sempre vai para esse lugar dessa primeira infância, né? Tudo inspirado na versão da Disney. Inclusive a Disney faz um Pinóquio esse ano. Ridículo, né? Enfim. Mas a versão que o Del Toro traz, que começa falando sobre a guerra e sobre esse pai que ele tem que superar o trauma de perder um filho. Então, assim, tem uma questão psicológica. Aí ele tem esse boneco de madeira que cria vida, ele rejeita nesse primeiro momento. E aí fala também ali do fascismo que rolou durante a Segunda Guerra. E aí ele tem que aceitar esse boneco de madeira como filho dele. Então, assim, ele não aceita o Pinóquio nesse primeiro momento. Ele vai aceitando aos poucos. E quando ele aceita o Pinóquio começa a sair, né? E viver a própria vida, vai pro teatro. E aí o Pinóquio, ele morre. E quando ele morre, ele descobre esse lance da imortalidade. Então o lance do ser um menino de verdade não tá em virar um humano. Tá muito mais num lugar poético. Ser um menino de verdade tem a ver com atitudes, né? Com decisões que você toma. Então é muito poético a forma que o Del Toro traz o Pinóquio, né, nessa versão. Então pra mim era a minha animação favorita, com toda certeza. Não, eu acho que eu acho não, certeza que as produções do Guilherme Del Toro aí no 2022, cara. Gabinete de curiosidades aí, pra quem não assistiu, assista. Eu acredito que foi mais um processo de mentoria dele, porque você pode ver que cada filme teve um diretor diferente, né, que ele deu a oportunidade de dirigir ali. Uhum. Mas, cara, eu imagino que pra esse cara foi uma honra trabalhar com um cara desse, né? O cara que vem da direção de arte, né? Sim. Guilherme Del Toro, pra quem não sabe, ele era diretor de arte. E aí chegou um dia que ele falou assim, ninguém tá me dando a oportunidade, eu vou lá e vou fazer por conta própria. Juntou a grana e fez o primeiro filme dele que estourou. E o lance da direção de arte dele é bem forte nos filmes dele. Você pega o Hellboy, é magnífico, assim, a estrutura de imagem que ele constrói em Hellboy, o Labirinto del Fauno, que pra mim é uma obra-prima. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro por causa desse pegada dele fantasiosa. Sim. É uma parte que eu gosto muito no audiovisual, que eu sinto falta. Também sinto. Eu sinto muita falta, sabe, sei lá, mano, uma mistura de Tim com uma... É aquela discussão que a gente já teve no teatro, né, sobre o que é arte. E aí a galera sempre entra na diferenciação entre arte e entretenimento. Então hoje em dia, a galera que pensa arte, ela tá sempre pensando a arte num lugar de... A arte tem que ser conceitual, tem que falar de política, ela tem que mostrar estruturas. E cara, eu acho entretenimento arte. Eu acho que desconsiderar o entretenimento como arte um pecado. Mas cada vez mais o entretenimento tá caindo, né? E a galera tá tirando do conceito de arte. E o que sobra de entretenimento pro audiovisual é os filmes de heróis. Nada contra, gosto dos filmes de heróis, mas eu ainda sinto falta de um lugar mais mágico, mais místico, mais fantasias. Sabe, que o cara criou um livro quando ele tinha 15 anos e daí ele faz o filme depois que ele tá com 42, sabe, dando vida ao universo, uma coisa meio Tolkien, sabe, essas coisas. Não tem mais hoje, isso acho um pecado. Com licença, por favor, com licença, isso é oficial, com licença. Estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico, mas já resolvemos, vamos voltar. Estava falando sobre o Senhor dos Anéis, né, sobre essa produção, que ele se prepara 10 anos, né, para construir cenário, para fazer personagens e tudo mais, para fazer algo com fidelidade. Hoje a galera não tem mais essa paciência. Hoje, tipo assim, se você lança um livro hoje, ano que vem já tem que ter série, tem que ter filme, a galera quer as coisas pra ontem, a galera tem mais essa paciência de esperar. A gente pode ver pelo próprio Percy Jackson, que está produzindo uma série aí. A galera tá em cima, tipo, aí, foi tirado no ano, e a galera fica se impressionando porque a galera quer pressa, a galera quer as coisas pra ontem. E às vezes isso não é tão bom, porque eles têm uma coisa mais genérica, né? Talvez. Não tão bem produzido, como nós esperávamos. Então é por esse motivo que o fantasioso ele tem que se ausentar mais, porque ele necessita de mais tempo para as coisas. Quando você tem uma cobrança, assim como foi o gabinete de curiosidades, né, do autor, quando não tem uma cobrança em cima, né, disso, eu acho que funciona melhor. Assim, tem mais tempo, tem aquele espírito maior para poder produzir.
Eu acho que esse filme é de papel. Não, eu concordo, e eu acho que assim, eu prefiro que atrase um ano a produção do que entregar algo porco, né, em pouco tempo. Eu acho que esse é o grande problema dos filmes de heróis, inclusive, porque eu sou apaixonado por quadrinhos e eu vejo histórias muito fortes nos quadrinhos, mas não tem tempo para fazer isso pro cinema, porque tem que lançar um filme a cada 6 meses. Então, acaba que a galera se perde, e aí tem que terceirizar trabalho, aí o filme vaza 6 meses antes dele sair, porque foi mandado para uma empresa terceirizada, e para editar, e essa galera já vai e solta o filme. Então, assim, é muito complicado essa pressa que o cinema, essa demanda de ter que lançar filme, sair 3, 4 filmes da mesma produtora em um ano, e aí fica complicado de fato. Eu acho que eu prefiro que seja trabalhado nessa forma de... Pô, preciso de 4 anos para fazer o filme, beleza? Usa esses 4 anos, mas me entrega um material bom. Melhor do que um filme feito em 8, 9 meses, que eu vou sair do cinema e falar, pô, que filme legal, mas daqui a 6 meses eu já nem lembro mais do filme, sabe? Tá, então já aproveitando, entrando um pouco nessa polêmica, eu queria dizer que você acredita que os próximos filmes que são... Eu acredito que eles vão ser de grande peso para a fase da Marvel, vão ser ruins os próximos Vingadores, você acha? Eu não diria ruim, mas eu tenho uma preocupação nesse sentido. Porque eu acho que o Kevin Feige, ele fez um trabalho muito, muito legal desde que ele assumiu a Marvel, mas eu acho que agora ele está repetitivo. Eu acho que a substituição dele é necessária. Para trazer novos ares, novos pensamentos, para fazer com que a coisa continue, a engrenagem continue a rodar, né? Então eu fico preocupado que a coisa não saia do que está acontecendo, assim, porque fica mais do mesmo. Eu não vejo grandes novidades, a não ser trazer personagens novos. Mas histórias novas não vejo acontecer. É claro, aí tem o Kang, vai vir coisas diferentes e tudo mais, e o Kang é o personagem que eu adoro, então... Aí já tem uma possibilidade de um Galactus aparecer, que é um personagem que eu acho genial também. Então, eu tô aberto a possibilidades, mas, assim, se falar, cara, você tem fé, você acredita muito que a Marvel vai fazer coisas incríveis, que você vai sair do cinema entusiasmado? Não tenho. É complicado, assim. Eu tô muito esperançoso para que eles resolvam todos esses pequenos fatores enormes que tem aparecido, né? A gente não fala das palavras que não gostaríamos. Sim, exato. Mas é difícil, eu sei que é difícil. E agora falando um pouco da DC, mano, você acha que essa fase agora do James Gunn que está assumindo essa parte de produção, você acha que vai realmente melhorar, vai pra frente ou não vai? Cara, eu tenho fé, assim. Eu não sei o que o James Gunn vai fazer, mas o que ele fez em Guardiões da Galáxia é muito bom. Ele tem outros filmes muito bons. Ele é um diretor muito legal, assim. Eu gosto muito de como ele dirige, mas como produtor é outra coisa. Produzir e dirigir são coisas diferentes, são áreas diferentes, né? Mas aí, você falou de Guardiões da Galáxia, mas você coloca na balança da história do Suicida. Cara, eu entendo que Esquadrão Suicida, ele foi feito para um outro público. O Guardião da Galáxia, ele é feito para o público nerd geral. O Esquadrão Suicida, ele foi feito para um público jovem. Ele foi a DC tentando roubar o público da Marvel. Vamos ser sinceros, foi isso que eles tentaram fazer. Tanto que é um filme mais colorido, tem bastante cores, tem musiquinha de artista pop. Então, assim, foi a DC tentando usar o método Marvel. Não funcionou, mas foi um teste. Eu acho que a DC tem que achar a cara dela. Eu não acho que necessariamente seja o Dark. Porque, assim... Não, funciona, mas... Eu acho que... Eu acho que o problema da DC e da Marvel, ela é como eles subestimam o público. Então, a DC, ela sempre tem que ser o Dark. E a Marvel tem que ser sempre o classificação 13 anos, sabe? E eu acho que o equilíbrio tá em Deadpool, por exemplo. Que Deadpool foi feito pela Fox, ainda não era Marvel. E ele consegue fazer um filme que ele é divertido e pesado ao mesmo tempo.
E assim, não necessariamente todos os filmes precisam ser nessa pegada. Tem personagens que são mais leves, como Homem-Aranha. Não cabe para Homem-Aranha uma coisa tão pesada. Mas eu acho que esse é um caminho que eu acho interessante. De você não subestimar o público. Que é você falar de ser dark quando precisa ser dark e ser engraçado quando precisa ser engraçado. E não ter uma fórmula, sabe? Os filmes da Marvel tem que ser engraçados e os filmes da DC tem que ser dark. Não, eu acho que assim, Flash dá pra ser engraçado pra caramba. Entendeu? E o Batman tem que ser dark, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que tem que entender a cada personagem e como eles funcionam. Eu acho que o Superman, cara, eu acho que ele é o cara mais... que ele é pesado, mas não é dark. Sabe? Uma coisa mais dramática. O Kal-El, ele é um cara que vem de outro planeta. Ele se envolve com a humana. E ele tem uma família... ele é adotado por uma família humana, mas ainda assim ele quer saber do planeta natal dele. Então, assim, é um personagem que ele tem muitas camadas psicológicas bem interessantes de ser tratada, que eu nunca vi de ser tratada, que é o mesmo caso do Hulk, que o Hulk foi inspirado no Professor e o Monstro, não sei, acho que é esse o nome do livro. E, assim, é essa dualidade dele ser o professor, né, esse cientista, e ser o monstro. Então, assim, essa briga interna dele tentando lidar com o monstro dentro dele, essa monstruosidade que ele tem que lidar, é muito legal, mas eu nunca vi isso ser abordado em nenhum filme do Hulk. O filme do Hulk é sempre, tipo... Hulk esmaga, sabe? Perde a parte mais legal do quadrinho. Eu acho que essa tem sido a essência, né? Dos filmes até, porque só que é algo mais prático, né? Sim. Eles pensam tanto no fã, quanto também no não fã, né? E aí o cara que também não é não fã, e na visão deles, pra eles, né? É quem vai dar dinheiro pra eles, que é o ponto contrário pra mim. Sim. E aí eles fazem algo mais genérico, para que alcance melhor seus espectadores, só que no final só causa mais haters. Pra mim causa até um certo desconforto, por exemplo, da Kamala Khan, que é a Miss Marvel, que é o meu personagem feminino de quadrinhos favorito. E ela tem uma puta luta, assim, tipo, ela é um personagem que ela é uma menina muçulmana, e aí ela é muito fã da Capitã Marvel, e aí ela vê esse padrão de beleza, que ela é loira, alta, bonita, e no quadrinho, quando ela ganha esses poderes, ela se transforma literalmente na Capitã Marvel, pelo menos no arquétipo, né, loira, alta, só que ela não se sente bem naquele corpo, aí ela fica pequenininha, então você tem essa coisa imagética. E aí quando eu fui ver a série, eu falei, cara, não tem as críticas que o quadrinho tem, sabe? E não tá falando sobre nada, então assim, o islamismo tá de pano de fundo, a Capitã Marvel tá de pano de fundo, sabe, virou um negócio sobre falar sobre romance adolescente, então assim, virou uma série da Netflix. E toda a camada do personagem que é interessante foi jogado fora. E aí o que eu acho que é complicado é isso, assim, de não de transformar em algo palatável, porque dá pra fazer algo palatável e bom, como a gente viu, apesar que tem muita gente que não gosta, mas é o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, que eu acho um filme muito bom de herói, né? Ele é palatável, ele é um filme fácil, mas é outra coisa é transformar um filme ou uma série genérica, que assim, não tá falando sobre nada, é só pra ganhar dinheiro mesmo ainda no boneco. Das indústrias patrocinadores. Sim. Patrocinadores precisam de money, então faz isso com bonequinho, só os bonequinhos. Eu não vejo problema de fazer o bonequinho. O bonequinho é ótimo, eu gosto de ter os bonequinhos também. O problema é fazer a série pra vender o boneco. Eu falo, por que já estão fazendo pra 10 filmes de Transformers? Por que Star Wars ainda é tão popular e funciona tão bem? Porque é isso, né? Pra vender boneco, pra vender colecionável, é isso, cara. É isso. A indústria é movida a dinheiro. Sim, sim. Mas então, o Multiverso da Loucura eu já achei interessante, assim. Não vou dizer que, cara, eu saí do cinema e falei que filme marcou minha vida. Não. Mas foi um acerto da Marvel, eu acho. Foi um dos poucos filmes recentes da Marvel. Eu gostei, e gostei mesmo, assim, porque ele não infantiliza o público, sabe? Ele não fala pro público, eu tenho que ficar te explicando cada piada, sabe? Ele fala, a piada tá aí. Se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, paciência. Não, eu acho que dava pra ser melhor. De fato, dava pra ser melhor. Mas, com todo o problema de pandemia que teve no meio do processo, a questão de ter que regravar um monte de coisa,
roteiro mudar em cima da hora. Então, assim, dentro do que o diretor tinha pra trabalhar, esqueci o nome dele agora, Sam Raimi. Dentro do que o Sam Raimi tinha pra trabalhar, das possibilidades que ele tinha pra trabalhar, ele fez o melhor que ele pôde fazer. E apresentou a América Chaves, que é um personagem que eu gosto bastante também. Eu achei... Não, então, mas é isso. O problema do Multiverso da Loucura é... Você tem Homem-Aranha, você tem Doutor Estranho... Você tem pelo menos 6 histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo, sem contar com as histórias que vêm de dos outros universos de Homem-Aranha. Então, assim, é muita informação com um roteiro que estava sendo mexido o tempo todo, uma produção bagunçada. Então, assim, dentro do que o Sam Raimi tinha na mão dele, ele falou, pô, é isso que eu posso entregar. Então, eu gostei sim, Legal, mas... Tem uma pausa agora. Da questão dos heróis, né? E trazer um pouco mais para a parte da dramaturgia, né? O que você acha, por exemplo, da dramaturgia hoje, digo na atualidade? Ela tem perdido a relevância, ela tem mantido essa relevância? Porque eu sinto que ainda se é um público muito elitizado e muito interessante mas você vê que isso vem se desmistificando com o tempo ou não? Não. Eu não vejo isso se desmistificando, não. O que eu penso é que a gente tem arquétipos que eles são usados desde o início dos tempos, né? Você pega desde Shakespeare a escritores atuais e eles vão usando esse arquétipo. E aí o diferencial entre o arquétipo e o clichê é o que a gente vai fazer, o que a gente faz com esse arquétipo, né? Como a gente trabalha esse arquétipo. E aí o que acontece é que dentro do cenário nacional, pelo menos, tanto para o cinema quanto para o teatro, a galera tenta reescrever coisas o tempo todo. Tem aquele filme clássico, aquela peça clássica, e eu quero fazer o novo clássico, sabe? E ninguém tenta criar o novo. Existe um medo do novo. E aí acontece aquele grande clássico no cinema, né, que é a classe média, o roteirista de classe média, que vai falar sobre o sertão, que ele vai falar sobre a favela, e nunca vai falar sobre a classe média. E acontece isso também na dramaturgia, né, no teatro, que é esse medo da classe média falar da classe média. Então os dramaturgos são todos de classe média, tentando falar sobre a periferia, falar sobre essas coisas. Ou então vão para o lugar mais do teatro musical, que é o teatro que dá dinheiro, mas assim, nunca arriscando. Eu acho que o roteirista e o dramaturgo brasileiro, ele tem um medo muito grande de arriscar, porque a gente não tem leis leis não, a gente tem leis de incentivo, mas o que a gente não tem é uma indústria que faz funcionar. Então, assim, o cinema e o teatro brasileiro dependem de leis de incentivo. Então, é muito mais fácil você pegar aquilo que já está pronto do que você tentar criar algo novo e jogar dinheiro fora. Então, assim, Hollywood pode arriscar, porque tem muito dinheiro, e dinheiro privado. É difícil. É difícil. Hoje entrou no famoso... Mano, vamos fazer uma versão atualizada. Então, eu acho que o grande problema da dramaturgia e do roteiro hoje é esse problema de querer fazer um novo algo. O novo Clube dos Cinco, o novo Curtindo a Vida Doidado, o novo Homem-Aranha, o novo Casablanca, o novo Cidadão Kane. Mas ninguém quer fazer uma coisa nova de fato. É sempre um novo algo que já foi, sabe? O novo sucesso do passado. A gente tem uma vibe do... comemoração de 20 anos, 10 anos, 30 anos, então, 50 anos, 100 anos. Eu recentemente estava lendo um livro sobre roteiro que se chama Palavra de Roteirista. E tem uma fala de um roteirista que eu não lembro, são entrevistas com roteiristas, eu não lembro qual deles que disse isso. Que é o grande clichê do cara, ele é muito sinistro, ele é muito... Eu não quero usar termos, mas enfim. Que é esse cara que ele é incrível. Ele tá em um outro patamar. E aí ele vai participar de uma explosão. A explosão tá acontecendo atrás dele. Ele vira de costas
pra explosão e continua andando. Ele nem olha para o que tá acontecendo. Explode um negócio atrás dele, ele nem olha, porque ele tá num outro nível, ele é muito incrível. Assim, é um barulho estrondoso no seu ouvido, o chão treme, mas ele nem... Nada abala esse cara. Isso, cara, sabe, quantas cenas você já não viu acontecer isso? Então, o primeiro cara que pensou isso foi genial. Mas assim, hoje em dia é só mais o mesmo, sabe? E então assim, a dramaturgia hoje eu vejo que tem esse problema de tentar sempre fazer algo que já foi feito, sabe? A dramaturgia brasileira é totalmente Nelson Rodrigues, sabe? Não tem o cara tentando fazer algo diferente. Assim, você me conhece pessoalmente, então você sabe que eu piro em ficção científica. A gente não tem peça de ficção científica no Brasil, sabe? E aí meu medo é esse, tipo, pra onde a gente tá indo? E tem esse lance da elitização, que é uma questão financeira, tipo, o cara que ele tem 2 filhos, por exemplo, o ingresso pra peça de teatro pro cinema, R$50, aí já é R$150 que ele gastou só de ingresso. Aí tem a Coca-Cola que ele quer tomar, aí tem a pipoquinha que ele quer comprar, sabe? E aí, tipo, um domingo que você quer assistir um filme ou assistir uma peça de teatro com a família, que eu tô falando um pai ou uma mãe com 2 filhos, já vai uns R$300. E aí, isso pra realidade do brasileiro médio, não faz o menor sentido. Entendeu? Não dá, não tem como. Realmente é complicada essa situação. Mas, cara, fala um pouco assim, né? Vamos ver um pouco mais de você sobre a questão das suas metas, os próximos anos, seus objetivos, mais um pouquinho pra galera sobre o teatro. Então, tô terminando agora o curso técnico e aí eu pretendo voltar a dirigir, porque é uma coisa que eu me frustrei muito durante esse período de 1 ano e meio sendo só ator, de não conseguir contar minhas histórias. E tinham ideias muito legais que os professores traziam, eu falei, pô, quero fazer do meu jeito, mas não sou eu o diretor, eu não posso fazer do meu jeito. Isso me frustrava por causa de visão de arte mesmo, assim. Tinha conflitos artísticos que eu falava, cara, eu faria de outro jeito e eu quero muito fazer o meu jeito. Então, assim, eu quero contar minhas histórias, inclusive contigo, né? Quero fazer alguns projetos contigo. E então, o meu primeiro projeto agora é voltar a dirigir. Eu quero voltar a dirigir peça de teatro, especialmente. Quero voltar a fazer cinema também. Mas não necessariamente a direção. Acho que pro cinema eu quero ficar mesmo no roteiro, assim, e atuar, que são coisas que eu gosto. Mas pro teatro eu quero voltar a dirigir, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Coisa que eu conversei contigo ontem também, que é quero ir pro audiovisual também dirigir elenco, cara, que é uma coisa que eu nunca tive essa experiência ainda de ser um diretor de elenco e, pô... eu dei aula de teatro, eu tenho 18 anos de teatro já, e então, assim... Dirigir elenco é uma parada que nunca fiz. Eu já dirigi peça de teatro, mas dirigir elenco para audiovisual é uma experiência que eu quero ter, sabe? Que é um outro tipo de direção. A direção de elenco para teatro e direção de elenco para cinema são coisas diferentes, assim. O teatro... E para além do exagero, eu acho que o cinema ele abre uma porta para o realismo que o teatro não permite. Eu digo assim, por exemplo, Tropa de Elite. Quando você vai fazer uma cena que o cara tem que dar um tapa na cara, colocar o saco na cabeça do outro, sabe? Isso traz uma necessidade de transformar aquilo numa coisa tão real, que o teatro nunca vai permitir. Porque o teatro mostra, olha, quando você está assistindo o palco, as luzes estão ali aparecendo. Então, assim, você sabe que aquilo é uma peça. Quando você está assistindo cinema, aquilo tem que parecer o mais real possível. Você não pode pensar, não, aquilo ali é o cinema. Não, você tem que acreditar que aquilo está acontecendo, sabe? Então, é um outro tipo de atuação. E aí eu quero muito ter essa experiência de dirigir elenco também. Legal. E pra gente finalizar, deixa uma mensagem aí pra galera, deixar uma mensagem aí, uma dica, um conselho, só falar do que eu fiz. Minha dica é sigam o Final Boss Geek. E a mensagem é: faça amor, não faça guerra. John Lennon.
Tá certo, pessoal. Esse foi o Jonathan Mota, nosso novo apresentador de informação, tem muito ele aqui ainda. Tem muito bate-papo, muitos quadros aqui que a gente vai estar fazendo por lá também. E isso, Jonathan, muito obrigado mesmo. Pô, obrigadão, irmão. Foi um prazerzão, cara. Tamo junto. Aqui. Prazer mesmo, obrigado pela disponibilidade aí. E gosto pra você que ficou até agora aqui, não se esqueça de se inscrever na nossa rede lá, colocar no blog, naquele jogo, curtir, ajuda a gente, alcançar mais pessoas. E é isso, muito obrigado a você, por aqui e olha o boss!